Olá pessoal, vamos continuar nossa série de vídeos de operações unitárias da Indústria Química 2. Entraremos agora no módulo 4, que versa basicamente sobre colunas de destilação e o método gráfico de McCabe-Thiele para a determinação do número de pratos teóricos de uma coluna. Nesse primeiro vídeo, na verdade, nós vamos tratar especificamente sobre uma introdução aos tipos de colunas existentes. A parte gráfica, a parte de cálculo, ficará aí para um desenvolvimento no segundo semestre, tá certo? Então, basicamente, pessoal, o que nós vamos falar é sobre destilação fracionada, né? A coluna de destilação fracionada, os tipos que existem, que são basicamente coluna de enchimento e coluna de pratos. Vamos falar a respeito aí de algumas colunas de pratos, tá? E terminaremos então essa parte introdutória sobre o funcionamento de colunas. Como é de conhecimento de vocês, estes dispositivos podem ser de grandes dimensões. Vocês, já quando devem ter viajado, ou dependendo se mora aí na Grande São Paulo, já devem ter se deparado, mesmo que à distância, com colunas de destilação, que podem ter aí uma grande altura em função da complexidade, da volatilidade relativa dos diversos componentes que ela deve separar. Eu deixei aqui nestes dois links para vocês, no primeiro uma demonstração das etapas de partida de uma coluna de destilação de pratos, uma operação embatelada, para uma visualização mais efetiva do que está acontecendo ao longo desta coluna, ao longo dos pratos, embora aqui no nosso vídeo nós trataremos disso também em mais detalhes. Além disso, falando um pouquinho da relação entre destilação, fracionado e petróleo, embora aí vocês tenham também outras disciplinas que tratem mais especificamente sobre o petróleo. Aqui nos interessa principalmente os mecanismos físicos associados aí ao processo de destilação, focando desta vez então nas colunas. Então, basicamente, uma coluna de destilação é definida como um equipamento que promove a transferência de massa, né, é o objetivo principal, mas para isso também é uma transferência de calor entre correntes líquidas e de vapor que escoam ao longo de uma coluna. Vapor subindo e encontra a corrente, o líquido, no seu movimento descendente. Tá certo? Nós vamos explorar aí cada um destes equipamentos que aparecem, né? Ela é constituída então de um recipiente cilíndrico dentro do qual se encontra aí uma série de pratos internos, tá? E o que acontece é que um líquido de um estágio superior resfria o vapor que está vindo abaixo do estado inferior, de forma que o perfil também de concentração de temperatura é decrescente da base para o topo, ou crescente se você olha do topo para a base. Até porque antes de entrar na coluna, os produtos a serem destilados são aquecidos, né, para que a partir de uma transferência de calor ocorra também a transferência de massa, devido à diferença de volatilidade entre os compostos. Uma das hipóteses principais nas modelagens iniciais de uma coluna de destilação é considerar que as duas fases que estão escoando ao longo da coluna, né, líquido e vapor, estão em equilíbrio ao deixar o andar. Então, por exemplo, se você focar num determinado andar aqui, o líquido que sai aqui por baixo e o vapor que sobe são considerados em equilíbrio, ou seja, houve tempo suficiente, contato efetivo entre as duas fases, de forma que o máximo que poderia passar para a fase vapor passou e o restante ficou no líquido, e as concentrações, vamos focar primeiro numa destilação binária, tá? As concentrações das duas espécies na fase vapor e líquido estão em equilíbrio termodinâmico. Porém, esse conceito é extensível também se você tiver uma mistura com mais de dois componentes. Vamos agora olhar um pouco os equipamentos acessórios, porém não menos importantes, a uma coluna de destilação. No topo da coluna existe, geralmente, não é sempre, né, a gente vai ver inclusive um fluxograma que não aparece, um condensador,
Mas geralmente para a destilação chamada de atmosférica, existe aqui um condensador que vai fazer o seguinte, né? Daqui deste último estágio dentro da coluna vem o vapor mais enriquecido no mais volátil em relação à alimentação, que ao passar por condensador vai então sofrer uma troca de calor latente e vai liquefazer, total ou parcialmente. Vamos supor no primeiro momento que essa liquefação é total, tá? Deste líquido então que sai deste condensador, que é um trocador de calor, né? Se querem lembrar mais a respeito desses dispositivos, vocês podem consultar o material de OP1, né? Um condensador é um trocador de calor latente e vai promover então aqui na sua saída a existência de uma corrente líquida. Parte desta corrente líquida é então coletada como um produto aí chamado de destilado, que é um líquido agora mais rico no mais volátil quando comparado à alimentação, e outra corrente que vai retornar à coluna, que é chamada aí corrente de refluxo, de forma que a gente vai determinar aí definir o que é a razão de refluxo como a razão entre a vazão que está retornando à coluna, que é a vazão de refluxo, e a vazão de destilado. Então, razão de refluxo é refluxo sobre destilado. Este retorno ocorre para um aumento de eficiência da coluna, tá? Principalmente, né? E para manter aí condições estáveis, tanto do líquido ao longo dela quanto do vapor, tá? Essa seria então a descrição da parte superior. Vamos olhar agora a parte inferior da coluna. Então, na base da coluna encontra-se um refervedor, né, o revaporizador, tá, que vai fazer o oposto do que o condensador fez. Daqui vai sair um líquido que vai ser vaporizado total ou parcialmente, tá, e uma parte desse vapor retornará à coluna, e outra parte será coletada como resíduo, que agora está rico nos menos voláteis. Então eu tinha uma composição na alimentação, produzia um destilado rico no mais volátil e um resíduo rico nos mais pesados. Esta palavra resíduo é um pouco problemática porque ela pode dar a entender de que não há interesse do ponto de vista químico, industrial e econômico nisso que você está obtendo no fundo da coluna, né? Essa palavra resíduo pode induzir essa ambiguidade. Porém, o seu interesse comercial, interesse econômico, pode estar tanto no destilado, no resíduo, mais em um e mais o outro, dependendo da razão pela qual você está destilando, tá? Então, cuidado, essa palavra resíduo, ela não tem uma conotação negativa necessariamente, tá? Então, a parte do vapor volta também para melhorar a eficiência dessa coluna. Nós vimos em OP1, sempre que você tem uma corrente de retorno, de recirculação, o efeito prático disso é um aumento de eficiência. Além disso, você equilibra a pressão da coluna de forma a favorecer que, de fato, o vapor que está entrando suba, né? Porque você promove um gradiente decrescente de pressão da base para o topo e o vapor vai escoar exatamente no sentido deste gradiente decrescente, tá? Vamos então dar um zoom em um dos estágios desta coluna de destilação. O que a gente observa então é chamado de andar teórico N, ou seja, um prato genérico N, do qual sai um vapor, Vn saindo do estágio N, sai um líquido Ln saindo deste estágio N. Este vapor saiu, o vapor que veio de um estágio N mais 1, porque é usual nos métodos, não precisaria ser necessariamente assim, mas é usual começar a numeração dos pratos da base, do topo, para a base, de forma que aqui eu teria, supondo que esse condensador seja total, prato número 1, prato número 2, 3, 4, 5, tá? E sendo esse um revaporizador parcial, seria aqui o estágio número 6. Mas a gente vai tratar disso em breve. Então esse vapor veio do estágio N mais 1 e o líquido, por sua vez, que está vindo aqui de cima, veio de um estágio N menos 1, né, porque a nossa numeração começa de cima para baixo. Se a gente, além disso, atrelar as composições das fases, né, a gente segue a mesma nomenclatura, né?
sendo y as frações molares do mais volátil na fase vapor e x a fração do mais volátil na fase líquida. Aqui, se a gente olhar um diagrama YX, né, uma parte do diagrama, a curva em vermelho seria a curva então de pontos de bolha, que vai representar o equilíbrio líquido-vapor, tá certo? E estas retas nós vamos ver o que se trata, principalmente no segundo semestre, são retas de operação. Então, se eu admito que no andar N, né, as composições, as correntes saem em equilíbrio, isso implica dizer que a composição do mais volátil no líquido está em equilíbrio termodinâmico com a composição do mais volátil no gás, logo ela representa um ponto na curva de equilíbrio. Os demais pontos aqui, né, a gente vai tratar, representam aí o que estava acontecendo antes e após, né, a passagem pelo estágio, né? Então a gente vai vendo que, por exemplo, a fase vapor vai enriquecendo aí no mais volátil, basicamente, tá? Conforme ela vai subindo, então enriquece no mais volátil, o líquido por sua vez vai empobrecendo no mais volátil. A gente vai explorar isso depois no segundo semestre. Vamos falar então um pouco mais sobre o condensador. Quais são os tipos que podem haver? Eu posso ter um condensador total, na qual todo o vapor virou líquido, uma parte eu coleto como produto, uma parte eu retorno, mas ele também pode ser parcial, tá? Uma parte só que eu liquefez para retornar, por exemplo, e outra parte aí continuou como vapor, tá? Ou posso ter também a combinação na qual uma parte só desse vapor virou líquido, mas coletei um pouco de líquido, coletei um pouco de vapor como produtos e uma parte do líquido retornou. Seria uma outra possibilidade. Em analogia, o refervedor na base da coluna de destilação também pode ser do tipo total, tá? Onde todo o líquido vira vapor novamente, uma parte retorna para a coluna, ou parcial, na qual uma parte vira vapor, outra parte é coletada como líquido. Se eu quero economizar energia, geralmente eu vou, por exemplo, escolher um parcial, né, no qual uma parte apenas tornou aí na forma de vapor, e eu vou usar esse líquido, por exemplo, como uma entrada para uma outra coluna de destilação subatmosférica, por exemplo. As aplicações da destilação fracionada, né, embora o exemplo mais conhecido seja para a separação de misturas de hidrocarbonetos, né, cujos detalhes não vou explorar, porque vocês já estão explorando aí com o professor Ginter na sua disciplina, né, mas nós temos aplicação de destilação em vários outros processos também, onde eu estou interessado, por exemplo, em separar impurezas. De forma que você pode encontrar esta operação na indústria de polímeros, na indústria alimentar, farmacêutica, de biocombustíveis, por exemplo, e até para dessalinização de água. Tá? Tem um grupo uma vez que fez um trabalho lá na engenharia ambiental, justamente versando sobre métodos térmicos e como otimizá-los. Porque um método térmico de separação de duas substâncias gasta muita energia. De forma que nós vamos tratar da destilação aqui porque ela é muito importante, mas a gente precisa problematizá-la do ponto de vista ambiental, do ponto de vista energético. Então a destilação, como estávamos dizendo, é intrinsecamente uma operação de separação que envolve grandes consumos de energia no revaporizador, exigindo, por outro lado, consumos elevados de água no condensador. Tá? Então, como eu disse para vocês, geralmente, se eu puder, eu vou vaporizar apenas uma parte. Porque percebam, para eu revaporizar essa corrente líquida, eu preciso de energia. E para eu liquefazer, de certa forma, eu preciso de muita energia também. Além disso, eu preciso de muita água nesse condensador, né? São impactos importantes. Mas nós temos outros processos de separação? Sim, nós temos processos alternativos com extração de solventes, por exemplo, usando membranas. Mas, por enquanto, o estado da arte, né, desta área, esses processos individualmente não conseguem, muitas vezes, atingir uma eficiência adequada, pensando no escalonamento, pensando nisso numa escala industrial. Tá? A seleção da melhor operação de separação para purificar uma dada corrente implica necessariamente uma análise econômica do processo. Muitas vezes a integração de diferentes processos pode conduzir a solução economicamente e energeticamente mais favorável e benéfica. Tá?
e ambientalmente também, né? Essa é uma preocupação que nós temos ter aí de forma crítica. De forma que eu trago para vocês algumas estatísticas deste artigo de Scholl e Lively, de 2016, publicado aí na prestigiosa revista Nature, que fala sobre 7 separações químicas que podem mudar o mundo. Então, o artigo não é pretensioso no sentido de ser extensivo, mas ele faz uma crítica ao processo de destilação, embora ele seja muito importante, dizendo que há processos alternativos envolvendo membranas, por exemplo, que poderiam substituir pelo menos parcialmente esses processos. E por que nós deveríamos nos preocupar com isso? Então trago alguns dados para vocês. Métodos de separação de misturas corresponderiam de 10 a 15% do gasto mundial de energia. Então é essa quantidade de energia, vocês devem imaginar que é muita, né, que a gente está tentando atacar. No contexto norte-americano, porque esse artigo foi escrito por 2 pesquisadores norte-americanos, né, métodos alternativos eficientes poderiam gerar uma economia de 100 milhões de toneladas de CO2 por ano, ou 4 bilhões anuais de dólares. Levando em consideração que os Estados Unidos ainda são uma das economias mais proeminentes do mundo, né, falar da matriz energética deles significa falar de um impacto global, um impacto mundial, tanto em termos econômicos como em termos ambientais. Mas por que isso já não foi feito? Por que isso já não foi implementado? Esses métodos já não foram substituídos? As dificuldades. Ainda eles estão subdesenvolvidos ou possuem um escalonamento, ou seja, uma ampliação de escala muito custosa, tá? Como a tecnologia de membranas, tá? Então eles recomendam que os pesquisadores continuem na pesquisa sobre o desenvolvimento de membranas mais estáveis do ponto de vista químico, mais estáveis do ponto de vista térmico para lidar com diferentes temperaturas, diferentes condições também de fluidos, como, por exemplo, viscosidade, etc. Ainda um dos gargalos das membranas que elas podem ser bem sensíveis a mudanças aí de operação, que numa indústria, que num contexto de produção de commodities, né, onde você usa reservas finitas e naturais, é esperado aí justamente essa oscilação aí nas condições do processo, nas condições de entrada. Então, para vocês terem uma ideia, separação de eteno e etano e propeno de propano, né, para a indústria polimérica, por exemplo, usa a destilação criogênica em altas pressões. Só isso corresponde a 0,3% do consumo anual de energia. Ou seja, a separação destas 2 substâncias sozinhas corresponde... 0,3% é pouco, mas eu estou falando de um processo de separação. Pense em quantos processos de separação deve existir por aí. Então aqui a gente tem um gráfico, né, que está mostrando o seguinte, né, da matriz energética norte-americana, 28% gasto em transportes, 19% com atividades de serviço, né, atividades comerciais, 21% de usuários domésticos e basicamente 32% da matriz energética é gasta com atividades industriais, sendo que desses, na média, 50% é consumida energia em processos de separação. É por isso que isso é tão importante. Dos quais 49% correspondem à destilação, 20% a operações de secagem, 11% evaporação e 20% a separações não térmicas, envolvendo membranas, por exemplo. Tá? Os autores também advogam que separações baseadas em membrana poderiam promover uma redução de 90% na energia, comparado aí com processos tradicionais como a destilação. Tá? Então eu acho que essa discussão crítica do processo, né, do ponto de vista energético, econômico e ambiental é importante, porque nós, como profissionais aí no século XXI, temos que ter um caráter mais interdisciplinar, mais holístico, porque os problemas do mundo contemporâneo são cada vez mais complexos e exigem uma mobilização aí de diferentes atividades. Economistas, sociólogos, climatologistas, engenheiros também devem estar preocupados, e químicos, enfim, todas as profissões devem estar preocupadas com isso, afinal, né, é o nosso lar, né? É daqui que nós tiramos os recursos para a sobrevivência e somos afetados
conforme esse ambiente, né, todo esse sistema extremamente complexo é afetado, tá? Então aqui temos uma outra visão aqui de que seria uma coluna de destilação, né, com um produto aqui de fundo, um condensador, né? Normalmente esses desenhos vocês podem obter, por exemplo, de softwares de processos, tá certo? A alimentação, pessoal, eu coloquei esse desenho que eu achei interessante também. Muitas vezes quando a gente vê desenhos de coluna, a gente representa a entrada da coluna mais ou menos no meio. Isso pode dar uma impressão que tem que ser sempre no meio, quando na verdade não é essa a ideia. A entrada da alimentação na coluna é algo que deve ser problematizado e estimado, tá? Então aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma entrada mais inferior, né, na qual há um aquecimento da mistura, e aqui está ocorrendo todos os fenômenos de transporte de energia e matéria, né, ou massa. Outro detalhe, a parte acima da região de alimentação é chamada de seção de retificação. A parte abaixo é convencionado chamar de seção de esgotamento, tá? Por que retificação? Por que esgotamento, né? Retificação dá uma ideia de purificação. Se eu partir do pressuposto, né, de que o maior interesse está aqui e o resíduo é o de menor interesse, então essa zona de retificação seria crítica para promover essa purificação, tá? Mas de novo, esses nomes e as suas conotações são relativas, tá? É convencional, historicamente se chama então de seção de retificação, seção de esgotamento. Mas quais são os tipos de coluna de destilação? Será que só tem do tipo prato? E a resposta é não. Nós temos dois tipos principais. A coluna de pratos, que de fato é mais comum, mas nós podemos também ter uma coluna de recheio. Em analogia do que seria um reator, por exemplo, tubular, com um recheio, com um catalisador, com a diferença que aqui não vai ocorrer uma reação química, mas sim um fenômeno de transferência de massa, né? Então, da mesma forma, você tem gás ascendente, líquido descendente, tá? E os recheios podem ser de materiais e composições diversos, tá? Então o que você vai ter, né, é o gás permeando pelos caminhos possíveis ao longo desse recheio e o líquido também permeando por caminhos possíveis, tá? Na coluna de pratos nós temos um gás ascendente, né, e o líquido aqui escoando por esses diques e esses pratos. A gente já vai falar em mais detalhes sobre os princípios físicos desse escoamento, né? Então, justamente entrando na questão da coluna de pratos, tá? Como que acontece o movimento do líquido e do gás em mais detalhes? Percebam que o líquido tem o seu movimento ascendente, aqui ele tem um movimento paralelo à base da coluna, descendente, paralelo, e assim sucessivamente, tá? Isso também é chamados de downcomers, tá? Essas tubulações que vão promovendo o escoamento do líquido. Em contrapartida, vocês podem observar nos pratos alguns furos ou campânulas, dependendo do prato, ao longo dos quais vai escoar o vapor. Então aqui vocês estão vendo a representação das bolhas de vapor. Quanto mais efetivo o contato entre estas bolhas e o líquido, mais efetiva é a transferência de massa, tá? E uma coisa que a gente quer evitar, já é bom falar desde o início, é que o líquido escoe por entre os buracos ou campânulas. Você não quer isso, tá? Você quer que o líquido escoe ao longo deste caminho, no qual se observa que é o caminho mais efetivo para a transferência de massa e condições de operação adequada na sua coluna também, tá? Todo o dimensionamento desses dispositivos também é supondo esse tipo de escoamento, né, que aqui é contracorrente, aqui a gente poderia chamar de cruzado, né, na verdade, porque você tem o vapor escoando na vertical, o líquido na horizontal, formando um ângulo de 90 graus, tá? Os dimensionamentos prevêem esse tipo de escoamento, de forma que se você não tem uma operação adequada da coluna e você tem gotejamento ao longo desses furos, além de tornar o escoamento mais complexo e mais instável potencialmente, você está se afastando das hipóteses de cálculo que pressupõem que o movimento é justamente este, tá? Eu não preciso ter necessariamente uma coluna furada, né? Eu posso ter diferentes dispositivos aí no local do furo, tá? Já comentei com vocês sobre a alimentação, que é feita em alguma parte intermediária, que não necessariamente aí é o meio, né?
A gente está falando em termos gerais dessa transferência de calor e massa, mas é importante ter em mente que o processo de transferência de massa em colunas de destilação é muito complexo em sua modelagem matemática. Claro que há modelos, mas muitos desses modelos são aproximados, os modelos mais exatos aí demandam mais computacionalmente, embora também possam ser implementados, tá? Mas sempre terão hipóteses simplificadoras. Para que haja uma transferência de massa efetiva entre as fases, o contato líquido-vapor deve ocorrer sob regime turbulento. O que é um regime turbulento? Revisitando o OP1, regime turbulento é aquele para o qual o número de Reynolds é maior do que 2.400 ou 2.700, segundo algumas referências, ou, né, do ponto de vista físico, é aquele escoamento um pouco mais caótico, no qual você tem a formação de vórtices, por exemplo, né, no processo de turbulência, né? Tratamos disso em OP1. Uma vez então que essa turbulência aumenta, a taxa de transferência de massa por unidade de área, né, de contato aumenta também, pois ajuda aí a dispersar um fluido no outro. Turbulência ajuda na mistura. Se vocês se lembrarem, quando fizemos o experimento lá, aula demonstrativa do processo de sedimentação, a turbulência também ajudava na mistura do coagulante na água, né? Então turbulência ajuda a dispersar um fluido no outro, seja um coagulante na água, como vimos em OP1, seja dois fluidos aqui, duas fases, né, que são a fase de vapor e a fase de líquido numa coluna de destilação. Já falamos aqui sobre fluxo cruzado, né? E o prato pode ter perfurações, borbulhadores e válvulas, tá? Por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui um prato aqui valvulado, tá? Na verdade aqui é um borbulhador, né? Dependendo se ele tem um movimento ou não ascendente, conforme o fluxo do vapor, aí ele é considerado uma válvula, tá? Então a gente vai ver aí os tipos, né? Pratos com borbulhadores. O que é esse prato com borbulhador, né? Aqui você tem uma foto do que seriam esses borbulhadores e aqui o que seria um prato de uma coluna de destilação, tá? E aqui a gente tem dois esquemas mostrando o sentido, né, das substâncias, das fases. No borbulhador, então, a fase vapor escoa para cá e você força ela a passar depois aí por entre o líquido, tá? De forma que o líquido não consegue escoar ao longo deste borbulhador, ele para neste nível. Então você força o líquido a escoar pelos diques, né, pelos downcomers. Aqui um outro esquema mostrando a mesma coisa, tá? E aqui eventualmente você pode ter uma campânula furada também, né? Então em vez de ter esse movimento, você pode ter essa capinha nessa tampa aqui e o vapor está saindo aqui por esses furos, tá? Então pratos com borbulhadores seriam, de modo geral, esses pratos com estes dispositivos, tá? Eram os mais usados para destilação por pratos, porém atualmente estão em desuso devido à existência de pratos mais eficientes. Qual a desvantagem? Necessitam de inúmeros ajustes e peças. É muito fácil eventualmente uma dessas peças aí quebrar, corroer e você simplesmente não perceber que isso está ocorrendo. A limpeza também de um prato desse, quando você compara com um prato que é simplesmente perfurado, é mais complexa também. Então os pratos valvulados são os pratos que têm uma estrutura parecida com o do borbulhador, mas você tem uma estrutura aí, por exemplo, aqui girante, que conforme eu tenho vapor, ela levanta. Se não tiver vapor, ela desce. Para que ela faz isso? Se não tiver vapor, significa que aconteceu alguma coisa na coluna, que vai ser corrigida depois de algum tempo, mas o perigo é o líquido conseguir voltar por entre os orifícios, porque não tem mais vapor, né? Então ele encontrar um caminho aqui para voltar. Só que se não tiver vapor, ela fecha e o líquido não consegue fazer esse caminho, então, tá certo? Então você tem aí um disco móvel em cada furo, né? Qual é a desvantagem? A operação é muito barulhenta. Imagina aí esses tipos de válvulas fazendo tec, vários pratos, por exemplo. Fadiga do material. Movimentos repetitivos podem introduzir aí a uma falha do material, né? Um rompimento do material por fadiga. Tá? Esses conceitos são mais explorados na disciplina de ciência e tecnologia dos materiais, tá certo? O prato mais simples que você pode ter, pessoal, então é o prato simplesmente perfurado. Contanto que você
garanta aí condições estáveis na coluna e tal, não vai ter grandes problemas, tá? Claro, se houver uma diminuição do vapor, eventualmente pode haver gotejamento, mas você pode, com bons sistemas de controle aí, fazer uma administração aí operacional eficiente desse tipo de prato. Se não der, aí então você vai para um outro dispositivo. Aqui os diâmetros desses furos variam de 1/16, né, de polegada até 1 polegada, tá? Em casos em laboratório, industrialmente de 8 a 36 polegadas. Esses furos, que são muito pequenos, não são recomendados para serviços corrosivos, então você pode ter aí um comprometimento aí desse furo, né? Tanto uma mudança no seu diâmetro, a formação de óxidos, por exemplo, que podem promover obstruções, etc. Tá? Todos os problemas advindos aí da corrosão. Tá? Desvantagem: em caso de vazões variáveis, não é possível um controle e abertura dos furos. Então, você tem uma operação que a vazão oscila muito, como a gente viu que pode oscilar então vai oscilar, né, a vazão de vapor, isso já não é adequado. Ele é adequado para operações em que você sabe que as vazões não serão muito variáveis, né? Então, por exemplo, uma coluna um pouco menor, com um fluido que não está vindo de uma captação, ele está vindo de uma outra parte do processo, são exemplos de processo em que você teria mais controle. Então aqui uma figura, né, dos pratos perfurados, novamente com campânulas, né, e os pratos com válvulas, né, campânulas ou borbulhadores, tá certo? Mais uma figura aí para vocês terem como referência. Já comentamos sobre o escoamento do vapor líquido em coluna de pratos. Aqui uma outra figura, né? Gosto de colocar várias figuras para que vocês tenham um bom registro para visualização mental, aí formar um modelo mental do que está acontecendo, tá? Aqui a gente está vendo que podem ser formadas tamanhos diferentes de bolha, obviamente, né? Mesmo passando ao longo desse furo, você pode ter aglutinação de bolhas, quebra de bolhas, etc. Falando então das colunas de destilação com recheio, tá? O que é esse recheio, tá? São esses dispositivos aqui que podem ser mais ou menos complexos, dispostos aleatoriamente de forma estruturada ao longo de uma coluna. Quando que é legal usar uma coluna de recheio? Quando é adequado, conveniente? As colunas recheadas são preferíveis em operações nas quais os diâmetros são relativamente pequenos, por exemplo, menor que 50 centímetros. Então, para operações aí que envolvam vazões menores ou separações aí que são tranquilas, né? Ou quando você quer minimizar quedas de pressão. Quedas de pressão aí está associado à perda de carga, mas também às condições operacionais da coluna. A transferência de massa, o princípio é o mesmo, tem que ter uma transferência de massa entre a fase líquida e gasosa. Ela é intensificada pela presença do recheio, porque você perturba o escoamento do fluido, né? O fluido, tanto o gás quanto o líquido, tem que fazer várias curvas e contornar orifícios, etc. Tudo isso que perturba e que gera mais turbulência intensifica a transferência de massa, tá? A eficiência dessa coluna depende do tipo de recheio, da área superficial disponível, do volume do leito e outros fatores, tá? Que afetariam também a coluna de pratos. Numa comparação, né, coluna de pratos e de recheios, a limpeza dos pratos é mais fácil, do que limpar os recheios implica tirar todos os recheios da coluna, por exemplo, para limpar de forma eficiente. Pratos podem operar com maior carga líquida sem ter inundação da coluna. Os pratos não formam canais preferenciais. Recheios são mais adequados, por sua vez, para produtos corrosivos, tá? Como a gente falou, não é adequado usar pratos perfurados para esse tipo de produto. E recheios aí são mais baratos se as colunas tiverem o mesmo diâmetro. Então, em alguns parâmetros econômico, a de recheios tende a vencer, porém, em algumas características operacionais, a de prato tende a ser mais adequada. Os tipos de recheio podem ser dois, né? Os randômicos e estruturados. Os randômicos é quando eu pego uma peça como essa e distribuo aleatoriamente ao longo da coluna. Um estruturado, que é mais recente, mais moderno, implica eu ter sempre o mesmo tipo de perturbação no fluido. Os estruturados vieram para você eliminar eventualmente zonas mortas ao longo da coluna, por exemplo, tá? Ou até eventualmente algum curto-circuito, que é quando uma corrente de vapor pode passar rapidamente, por exemplo, sem ter tido uma transferência de massa adequada, tá? Então, os estruturados seriam esses tipos aqui, ó,
você perturba o movimento do fluido, mas sempre da mesma forma, tá? Ao longo da coluna. Tá? Foi feita uma grande pesquisa nos formatos mais adequados, etc. Tá? E eles tendem a ser mais caros do que os recheios aleatórios, dispostos, né, aleatoriamente na coluna. Quando eu digo aleatório, me refiro a uma imagem como essa aqui, por exemplo. Tá? Percebam, aqui você tem um enchimento cilíndrico simples, com formato simples, só que está disposto aí de forma aleatória ao longo da coluna. Você pode ter zonas mortas, por exemplo, ou alguma zona de curto-circuito, eventualmente. Aqui mais uma figura, né, alguns tipos de recheios comuns: anel de Hashik, anel de Lessing, que é parecido com o anel de Hashik, mas também tem um plano intermediário, anel duplo espiral, tríplice espiral, cela de Bell, cela interlocks. Não é necessário decorar esses nomes, né? Estou mostrando aí a diversidade da fauna aí desses dispositivos, tá? Os materiais são diversos também. Você pode ter material polimérico, cerâmico e até metálico também, por exemplo, como esse enchimento estruturado, tá? Em relação ao escoamento, né, do vapor líquido em colunas de recheio, aqui na verdade comparando os dois tipos, né, a de pratos normalmente para colunas de grande diâmetro, né, nós falamos, né, de enchimento é preferível quando você tem menores diâmetros, tá? Mas o enchimento é muito adequado também para serviços a vácuo, tá? Quando você vai destilar fração pesada, por exemplo, a gente vai ver isso já já. Ou produtos que podem formar espuma. Então imagina, um produto que pode formar espuma, passando aqui por todo esse borbulhamento, a espuma vai se intensificar e eventualmente você vai comprometer o escoamento, aí, o funcionamento dessa coluna, por exemplo. Então, falando dos tipos aí mais comuns de destilação, nós podemos definir aí uma destilação atmosférica, na qual os produtos vão passar, por exemplo, pelos pratos, né? E a operação dela é uma operação próxima à pressão atmosférica ou um pouco maior, tá certo? Elas existem em virtualmente todos os sistemas de refino, são as mais comuns. Geralmente você pode ter uma unidade de separação do tipo flash, que nós tratamos no módulo passado, para promover uma pré-separação, o que é mais fácil separar, e a coluna vem fazer o serviço mais difícil. Inclusive, muitos métodos de modelagem consideram que os pratos sucessivos são unidades de flash acopladas aí de maneira serial, tá? Produz GLP, naftas, querosene, gasóleos e RAT, tá? RAT aí é uma fração obtida aí por destilação atmosférica com relativo, né, elevado peso molecular, tá certo? E muitos asfaltenos, né? Então tem baixo valor comercial, embora ele não seja inexistente. Então, destilação atmosférica é aquela que ocorre em pressões próximas ou um pouco maiores que a atmosférica. Em contrapartida, você tem as destilações subatmosféricas, o a vácuo, tá? Por exemplo, para eu separar esses produtos aqui que são chamados de resíduo de uma destilação atmosférica, aqui eu teria o destilado, né, por exemplo, butano e propano, e aqui um resíduo mais pesado. Neste caso, por exemplo, o lubrificante parafina e asfalto. Os pontos de ebulição dessa substância são maiores. Então perceba, se eu acoplasse uma outra unidade de separação ou coluna de destilação atmosférica, eu ia ter que fornecer ainda mais energia para aquecer isso. É maior gasto energético ainda. Mas a gente sabe o quê? Que o ponto de ebulição depende aí, né, a temperatura de ebulição vai depender aí da pressão externa, porque a ebulição ou a vaporização ocorre quando a pressão parcial de um componente se iguala à pressão externa. Então, qual a alternativa que encontraram? Diminuir a pressão de operação desta coluna. Então, você entraria na destilação a vácuo, tá? Ou subatmosférica, que é principalmente usada aí para separar produtos mais pesados, né? Geralmente possuem grande diâmetro, tá? E o produto de fundo de uma destilação a vácuo pode ser, por exemplo, asfalto, óleos combustíveis, produtos ainda mais enriquecidos em componentes ainda mais pesados do que os que estavam aqui, tá? E os mais leves dentre esses saíram então no destilado desta coluna de destilação a vácuo. Elas não são necessariamente processos concorrentes, né?
um está tentando competir com o outro. Olhem esse exemplo, tá? Onde você tem basicamente um beneficiamento aí de produtos, né, de petróleo, derivados aí do petróleo. Então você tem um tanque de flash fazendo uma primeira separação, uma coluna de destilação atmosférica e depois uma coluna de destilação a vácuo, trabalhando aí de forma serial, complementar, tá? Então, pessoal, eu paro aqui neste ponto, basicamente, na explicação de destilação atmosférica a vácuo. A parte de dimensionamento de colunas de destilação fica então para o segundo semestre. Com isso, nós terminamos também o conteúdo do primeiro semestre, tá? E dúvidas e discussões de exercícios aí serão feitas no webfórum. Obrigado aí por assistir esse vídeo e bons estudos. Tchau, tchau.